A paz do Senhor, os irmãos, amém? Estamos aí, hoje é sábado, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando para a gente estar aí compartilhando uma porção da palavra. A Aninha também quer dar a paz do Senhor, né, Aninha? Dá a paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos orar para a gente estar iniciando aí compartilhamento de uma porção da palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, engrandecendo e louvando o Seu nome. Que o Senhor possa falar conosco e esteja ministrando em nosso meio. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, papai. Amém, querido. Queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, né? Está aí numa sequência aí, observando o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11 vai falar acerca do conceito de fé, né? E o que é fé? Então, Hebreus capítulo 11, logo no versículo 1, o autor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho muita dificuldade de dar títulos para... Eu vejo os irmãos dando títulos para pregações, assim, tem uns títulos que são bem criativos, né? Então, eu fico até com um ciúme abençoado, vamos colocar assim, porque os irmãos conseguem dar títulos bem criativos, né? Eu não tenho essa criatividade, mas se eu fosse dar um título para essa ministração de hoje, com certamente eu diria que seria: não contamine a sua fé com aquilo que você vê. Então, o que quer dizer isso, né? Por que o autor ele faz questão de colocar que é a prova das coisas que não se veem? Porque nós, seres humanos, nós somos muito suscetíveis a nos deixar influenciar pelo ambiente, pelos acontecimentos, por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E isso, quando a gente começa a dar muita atenção para o que está ao nosso redor, a gente tira o olhar daquilo que realmente importa. Um exemplo muito claro disso é Pedro. Pedro, quando ele estava ali no barco, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro ousadamente fala: Senhor, eu quero ir ter contigo. E Jesus chama ele para vir e ele começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele permanece andando sobre as águas. A partir do momento que ele começa a prestar atenção para aquilo que está acontecendo em volta, a tempestade, o vento, o mar, a agitação, ele começa a afundar, porque ele começa a perder o foco daquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é a gente estar olhando para Jesus e sem parar para olhar para o que está acontecendo no entorno, né? As agitações do mar, as agitações desse mundo, elas servem para te distrair, para me distrair. Eu já venho falando nisso há algum tempo, né? Que a gente vem se distraindo com aquilo que acontece, né? Com aquilo que está à nossa volta. E o diabo, eu falei isso numa outra oportunidade, estou fazendo uma condensação de tudo que a gente vem falando. O diabo ele é realmente o maior profissional de entretenimento que já existiu no universo. Ele consegue trazer entretenimento para você, te distrair. Entretenimento serve para distração. E ele consegue te distrair com muitas coisas, muitos acontecimentos, né? É uma doença, o desemprego, a economia que está ruim, guerra ideológica, tudo isso, todo esse movimento serve para te distrair, para me distrair, para tirar o meu foco daquilo que realmente importa. Mas essa mesma carta aos Hebreus, ela também traz uma coletânea, né, de heróis da fé, aqueles que por algum motivo até se distraíram, mas no final das contas eles venceram. Então, eu quero trazer você a refletir, porque você e eu também podemos fazer parte da galeria da fé, dos heróis da fé. Você e eu também podemos fazer parte daqueles que não se corromperam, daqueles que não caíram e que não tenderam para o mal. Como isso? Mantendo o olhar fixo para o alvo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, olhar para o alvo. O meu alvo é quem? O meu alvo é Jesus. Tá? O meu alvo é aquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém?
Então, continuando aí a reflexão acerca do capítulo 11, ele continua dizendo lá no versículo 3, versículo 2 em diante, né, ele começa dizendo assim, ó, porque porque por ela a fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, né, o que ele quer dizer? As aparências podem nos enganar, não é verdade? Nem tudo que reluz é ouro. Então, propostas, né, você pode ser atingido por propostas indecentes que no primeiro momento não tem nada a ver, mas que no final das contas vai te trazer prejuízo espiritual, que é te afastar do reino de Deus. Então você precisa ter muita percepção e muita presença de Deus na sua vida para poder entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Qual é a proposta que o Senhor realmente, que é o Senhor que está apresentando diante de você e não o diabo que está te apresentando uma proposta para te distrair, te tirar do foco. Tem que ter muito cuidado e muita atenção com isso, né? Os dias que a gente está vivendo hoje são dias em que você e eu precisamos estar cada vez mais sensíveis à atuação do Espírito Santo em nosso meio, porque ele continua falando, ele continua se expressando, ele continua comunicando com a igreja. O que nós temos que fazer é desligar de todas essas coisas que nos distraem e realmente atentar para aquilo que realmente importa, que é a atenção àquilo que o Espírito Santo está te falando nesses dias. Aquilo que Deus tem colocado para você como proposta, que de repente você pode até entender que não é a proposta ideal, mas para Deus é a proposta correta para você. Entenda que Deus ele sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Então, por que isso? Porque ele consegue enxergar o que está além. A proposta que Deus tem para você hoje é para você ter o olhar de águia, né? O olhar da águia, olhar além das aparências, olhar além do que está no imediatismo, além da necessidade, né, para hoje, olhar para frente, tá? Nem só do pão vai viver o homem. O homem também vive do pão espiritual. E o pão espiritual, o alimento espiritual, só tem uma pessoa que é capaz de fornecer para mim e para você, que é o Senhor Jesus. Então não tem para onde correr. Ou você se submete, ou eu me submeto àquilo que Deus tem como proposta para mim, ou então eu vou ser perdedor, né? Só é mais que vencedor aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais. Então, se você quer ser um mais que vencedor, independente da situação, independente do que está acontecendo, independente do ambiente, você precisa se submeter ao Senhor. E é muito difícil fazer isso. Não é fácil você submeter a sua vida, a sua vontade, matar a sua vontade para viver a vontade de Deus. Matar o seu projeto para viver o projeto de Deus. Matar a sua vida para viver a vida de Deus. Não é fácil fazer isso, mas eu garanto a você que a proposta que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer proposta que você tem na sua mão. Ser um herói da fé é algo que não é para qualquer pessoa. A igreja pode, você pode ser um herói da fé. Você pode amanhã, né, eu daqui a, vamos botar aí, 50 anos, provavelmente já não estarei aqui. Se Jesus não voltar, eu posso ser contado como um herói da fé. Assim como a missionária Éder, ela é contada como uma heroína da fé, porque toda vez que a gente faz o aniversário da igreja, a gente lembra dela. E a gente lembra dela como alguém que venceu. Então eu quero, daqui a 50, 60 anos, ser lembrado como alguém que venceu, que esteve aqui, que passou por aqui, mas que não passou à toa, não viveu a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas que viveu realmente o projeto de Deus e que deixou um legado para minha filha, para os meus netos e para quem vier depois. Então, o seu trabalho hoje, ele é um trabalho que você não pode entender para ele para hoje. Você tem que entender ele para eternidade. Né, filha? Você tem que entender ele para eternidade. Então, trabalhe hoje pensando na eternidade. Quem é o seu chefe? Quem é o seu provedor? Quem é aquele que te sustenta? Quem é o autor e consumador da sua fé?
essas perguntas precisam ter somente uma resposta. É Jesus Cristo. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso chefe. Ele é o nosso sustento. Que você tenha um bom sábado e que Deus te abençoe. Fica com essa palavra e que realmente você consiga aí alcançar, né, o crescimento espiritual, vivendo de fé em fé, crendo e olhando para o Senhor. Na tempestade, não olhe para o mar, não olhe para o vento, não olhe para a agitação, mas olhe para o Senhor, porque olhando para o Senhor você não vai afundar. Amém, querido? Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.